Tamo on. Então, olá, gente. Estamos aqui nesta. Que dia é hoje? Já é uma segunda-feira já, que loucura. E a gente tá aqui do Pera Sem Acento, estamos iniciando esses quadros aí. A gente vai trazer uma série de novidades aqui pela Twitch. Se você está assistindo no YouTube, a gente tem um canal na Twitch que a gente faz transmissões ao vivo. E lembrando que o Pera Sem Acento, a nossa ideia é isso aqui ser uma comunidade de aprendizado, então por isso que a gente vai fazer várias coisas aqui pela Twitch. Então, por exemplo, coisas que a gente estiver lendo, o filme que a gente for assistir e todos esses tipos de conteúdo, assim, a gente pretende compartilhar boa parte com vocês, não sei se tudo, porque, né, a vida, mas a maior parte com vocês, até para a gente ter essa interação interessante. E aí, a de hoje vai ser principalmente voltada para um modelo, né, que viralizou muito no Japão, pelo que eu estou sabendo, que é o Study With Me, que é para os inscritos e a pessoa que está transmitindo estudarem juntos. E isso é bom, né, porque ajuda tanto a pessoa que está transmitindo, no caso eu, quanto vocês, porque meio que estudar junto, mesmo que a distância, para mim, pelo menos, ajuda, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, eu vou colocar um timer no meu celular mesmo, pode ser, e vai ser 25 minutos, e aí depois desses 25 minutos vai ter um timer de 5 minutos de pausa que normalmente eu vou ou conversar com vocês ou soltar algum pensamento sobre o texto ou enfim, qualquer atividade que eu esteja fazendo. E esse é o método Pomodoro, né? Se vocês não conhecem, é um método muito famoso aí, usado por muita gente para produtividade, né, em geral. E é isso. Espero que vocês gostem. Eu botei uma musiquinha aí, vocês estão vendo essa animação que ficou famosa, né, daquelas lo-fi, né? E é uma playlist que eu estou sempre ouvindo quando eu preciso produzir alguma coisa. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Agora eu vou. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Ok. E então, o que eu vou fazer agora é eu vou tirar meu microfone e depois eu vou iniciar a música e aí eu volto quando der os 5 minutos, beleza? Então, é nóis, muito obrigado para quem está assistindo ou offline ou agora aqui na Twitch.
Bom, gente, eu voltei. Deu 5 minutos aqui, acabou que eu nem estudei. Eu tava. Eu terminei. Hoje eu tirei o dia inteiro para escrever, né, o texto dessa semana no Pera News. E aí eu tava terminando de editar e de arrumar certinho. Eu acabei de botar no MailChimp para enviar para o e-mail de quem assina, e só quem assina tem essa facilidade de
chegar no conforto da sua caixa de entrada, né? Você não precisa fazer nada para receber conteúdos diversos, incríveis e participar de uma comunidade de conhecimento, né? Sempre importante. Então eu estava fazendo isso, aí agora tá lá no MailChimp. Eu pedi para o nosso queridíssimo Gabriel Saldanha para revisar, ver se está tudo certinho, porque eu não estou tão acostumado com a plataforma, então vai que eu fiz alguma besteira, né? Mas é isso, nesses 25 minutos eu fiz isso e agora estamos aí no intervalo comercial. E normalmente nesses momentos eu falaria, né, um pouco do, do que eu estudei, enfim, dos conteúdos em si, né? Porque eu, além de estar estudando junto com vocês, acho que seria útil até para vocês, se vocês quiserem que eu estiver assistindo também e estudando, dizer nos comentários, fazer tipo um resuminho do que você está estudando e tal, e no meu caso vai ser tipo uma palestrinha, né, quase, porque isso é bem útil assim para aprender, né? Um dos métodos de aprendizado mais eficazes que tem de todos é o de ensinar outras pessoas. Eu não vou estar ensinando ninguém porque eu vou estar estudando agora, mas né, vou estar meio que expelindo esse conhecimento e querendo ou não, na hora de organizar meu pensamento para falar para vocês essas coisas, eu vou estar treinando isso. Então eu acho que vai ser bem legal esse formato. Não sei se vai dar muita gente, né? Porque, enfim, eu sei que estourou nos Estados Unidos, no Japão, esse formato de live, mas eu não sei como está o cenário no Brasil. Por mais que eu esteja na Irlanda, estou transmitindo para o Brasil, né? E aí vamos ver. Por enquanto, eu não tenho nada para falar. Não, então eu vou falar. O texto que eu fiz essa semana, eu vou dar um spoilerzinho, né? Foi mais ou menos sobre escrita criativa. Eu iniciei esse ano pensando muito sobre o que eu queria fazer esse ano, principalmente nesse quesito de criação de conteúdo para a internet, né? E eu acho que o que eu tenho melhor a oferecer assim das minhas habilidades todas é isso, porque escrita criativa foi um tema e é um tema que eu estudo bastante. Eu acho que é uma das coisas que eu mais estudo, além do meu mestrado que eu estou fazendo, claro, né? Mas como é um mestrado em tradução, meio que está um pouquinho relacionado, assim, né? Enfim, é uma área que eu sou super apaixonado, assim, e que eu também tenho meus próprios bloqueios, então por isso que eu acho interessante isso que eu vou estar escrevendo, porque vem de um conhecimento que eu adquiri, mas também no texto eu espero deixar claro que eu também não sou um escritor perfeito, que masterizou todas as técnicas, etc, porque não é assim, né? Eu mesmo tenho meus próprios bloqueios, eu às vezes não. Por exemplo, uma coisa que é muito bloqueio para mim ainda é escrever textos muito longos. Inclusive, esse texto de que vai sair quinta-feira é um dos meus textos mais longos de todos que eu já escrevi na vida. Assim, para plataforma, né, para faculdade eu já escrevi antes, então texto criativo, vamos dizer assim, ou texto que não seja ligado à faculdade foi um dos maiores que eu escrevi. E nem é tão grande assim, pra você ver que eu tenho realmente esse bloqueio. Mas, por exemplo, romance, contos mais longos, são todos formatos que eu não tenho tanto controle. Justamente por eu ter esse bloqueio, né? O famoso bloqueio criativo. Eu não consigo manter o ritmo de escrita por muito tempo. E, e aí, ainda por cima disso, eu sou um pouco impulsivo, então eu não gosto de ficar revisando demais um texto, porque senão ele nunca sai do lugar. Então eu sou meio que reviso uma vez, duas vezes, três vezes, solto, entendeu? Então, às vezes é bem difícil um texto ficar muito longo por conta disso. Mas enfim, dei uma mini palestrinha sobre o que o texto vai ser essa semana. Vão ser algumas dicas minhas, né, sobre escrita criativa que eu aprendi nesse tempo. E é isso, agora vamos voltar. O timer aqui voltou já para os 25 minutos. E bora voltar a musiquinha. E é isso, falo com vocês daqui a 25 minutos.
Voltando aí, gente, eu dei uma. Mentira, não vou... é porque eu tinha dado uma pausa no contador, porque eu queria ir ao banheiro. Mas antes eu vou deixar o contador rolando para conversar com vocês um pouco sobre o que eu estava estudando. Acabou que veio umas mensagens aqui que eu tinha que responder, me ligaram aqui. Enfim, acontece esse tipo de coisa. Eu pelo menos não sei vocês, quem estiver assistindo aí depois, mas eu não. Nunca é perfeitão o Pomodoro, assim. Eu acho que não é para ser também, né? Eu acho que é um método de estudo assim, que é muito bom.
mas que não é perfeito. E não acho que tem que ser justamente porque você não tem que ficar noiado assim para seguir certinho o negócio lá. Então, eu acho que apesar disso foi bom, foi produtivo, eu consegui ler algumas coisas aqui, eu vou contar um pouco para vocês que eu estou estudando. E é o seguinte, no meu mestrado eu fiz cerca de 5 matérias, eu acho, semestre passado. Foi 5 matérias. E 3 delas eu tenho que fazer um essay em cada uma, né? Um essay para cada uma para entregar no dia 22. Então estamos aí 11 dias para entregar e eu tô fazendo tudo agora porque eu sou assim, né? Eu sou procrastinador bizarro, até que eu tô fazendo com muita antecedência, até porque eu costumo fazer, então já é uma vitória nesse sentido aí. É... Mas aí, a matéria que eu estava estudando agora, como eu funciono para fazer meus trabalhos? Primeiro eu leio tudo que eu preciso ler e depois eu vou atrás de, por exemplo, estruturar o texto, fazer o esqueleto do texto, planejar o que eu vou escrever. Então, primeiro eu leio tudo. Isso que eu estou fazendo. Tem uma das matérias eu já li tudo que eu precisava para fazer o meu ensaio. E aí agora estou na segunda matéria, que é uma matéria que se chama Análise Linguística e Textual, e onde a gente aprendeu as teorias de traduções todas ligadas a conceitos de linguística, um monte de coisa. A gente praticou tradução também. Cada vez que a gente aprendia uma teoria nova, a gente aplicava conceitos de linguística e de tradução. Foi muito divertido essas partes, inclusive. E aí o ensaio final tem que basicamente pegar uma das diversas teorias que a gente estudou e confrontar ou endossar. Então, por exemplo, tem teorias muito antigas que são conceitos muito ultrapassados em tradução hoje em dia. Por exemplo, o conceito de equivalência. Né? A gente sempre acha que a melhor tradução e a única possível é aquela que diz exatamente o que o texto original queria dizer. Mas isso na teoria de tradução, nos estudos de tradução, não necessariamente é verdade. Existem várias teorias que falam que, na verdade, a tradução sempre é uma reescrita e tem toda uma questão do, por exemplo, o tradutor ser invisível, né, na tradução, que na verdade é considerado um problema hoje em dia, juntando com a ideia do capitalismo, né, de que o trabalhador está sendo minorizado mais ainda nessa relação entre tradução e o autor original. Então, as teorias de tradução hoje em dia tendem aí para valorizar mais o tradutor, e como que se faz isso? Uma das formas de fazer isso é deixar o tradutor mais presente no texto. O que isso quer dizer? Modificar o texto. E aí tem toda uma teoria por trás que prova, né, ou tenta provar argumentativamente que não tem um problema fazer isso, porque fazer isso é normal, porque até um escritor meio que não está escrevendo um original, o escritor tem uma série de referências dentro do cérebro dele, enfim, toda uma discussão super, super complicada. E aí o que eu fiz foi pegar uma teoria muito antiga que lida com o conceito de equivalência, justamente esse conceito, e eu vou tentar confrontá-la usando um texto do Machado de Assis, que ele traduziu o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, e aí eu vou tentar justamente confrontar essa teoria antiga de equivalência, mostrando a relação entre o texto do Machado de Assis, mostrando que é uma tradução válida e é relativamente bem lida no Brasil. E aí vai ser isso. E aí, para isso, eu estou lendo uma série de autores que discorrem sobre a tradução do Machado de Assis, criticam, falam bem, falam por que é diferente do original, por que não é. E, enfim, o texto que eu estava lendo agora, na verdade, estava atacando o Machado um pouco mais do que defender, porque o Machado ele basicamente muda a métrica quase toda do poema, inclusive o sentido do poema. Ele muda palavras. Por exemplo, se alguém que fala inglês nativo e também fala português muito bem, lê as duas versões, a versão do Machado de Assis e a versão do Fernando Pessoa, que é um outro escritor que traduziu o mesmo poema, só que de uma forma bem mais fiel, fidedigna, eles vão falar que a versão do Machado está completamente equivocada, né? Mas não é isso. E aí que entra os outros autores que eu vou ler também, que é toda uma questão, tem uma missão, vamos dizer assim, por trás daquilo, né?
e entra muito nisso. Vou juntar também, vai virar uma salada de informações isso aqui, mas é assim que meu cérebro funciona. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês lembram do, da primeira fase do modernismo, agora eu não lembro direito se é a primeira ou a segunda. Mas enfim, o modernismo ele surgiu muito aliado àquela ideia da antropofagia, né? E dentro dos estudos tradutórios, que foram chefiados principalmente, por exemplo, por Haroldo de Campos, que foi um dos escritores do modernismo, da última fase do modernismo, a ideia é que a cultura brasileira, ao invés da gente nacionalizar muito, tipo assim, ficar só na nossa bolha de produção cultural, que não era tão bolha assim, porque todos os escritores brasileiros durante a história meio que pescavam e fisgavam elementos da cultura europeia e só, por exemplo, faziam romances no modelo de, sei lá, Baudelaire e aí só trocavam o tema. Então era basicamente um romance estrangeiro, só que com um tema brasileiro. Então, na verdade, nunca foi uma literatura totalmente nacional. Então, o que eles decidiram com isso foi incorporar, aceitar que existem essas influências externas, incorporar por isso a antropofagia, que eram os rituais canibais, né, indígenas brasileiros, ou seja, come o europeu, deglute aquele conhecimento, aquela cultura europeia, digere e transforma, espelha um negócio mais, vamos dizer assim, uma mistura, né? Que o Brasil é isso, né? O Brasil é essa coisa misturada, essa miscigenação e tudo mais. Tem toda tem um tratado antropofágico e toda uma teoria de tradução por trás disso. E aí muitos desses autores encaixam o Machado de Assis nesse tipo de approach. Estou tentando buscar a tradução nesse tipo de visão, né, de tradução. Apesar de que até agora, pelo que eu li, o Machado de fato não deixou um escrito explicando a tradução, então meio que supondo. Claro, eu vou ler os outros textos, vou ver se isso que eu estou falando é besteira ou não, mas pelo que eu li até agora, as pessoas só supõem que foi isso. Tem outras pessoas que acham que o Machado simplesmente não entendeu o texto original e traduziu desse jeito. Pode ser também, porque pelo que eu estou lendo também não é certo, não se sabe ao certo se ele traduziu direto do inglês ou se ele traduziu de uma versão francesa que foi feita. Então, tradução indireta sempre é mais complicado, né? Porque o primeiro tradutor que traduziu do inglês para o francês pode ter mudado, né? Um monte de coisa. Enfim, é isso. Basicamente que eu estou estudando, eu estou vendo que o Machado de Assis mudou muita métrica, mudou adjetivos, a forma como o corvo é ilustrado durante o poema e deu uma cara bem machadiana para o poema. Que é muito isso que eu estava falando, que é deixar o tradutor presente, fazer essa reescrita, fazer essa absorção da cultura europeia e meio que soltar essa personalidade ou essa identidade brasileira que é a escrita do Machado de Assis. Lógico que ele não fez nenhuma grande mudança no sentido de, por exemplo, ao invés de colocar um cenário sombrio em inglês, ter essa vibe, assim, essa atmosfera meio que a gente, quando lê o poema, a gente imagina, né, um casarão escuro, né, quase que naquela arquitetura gótica, assim. Só que o Machado de Assis não mudou isso, não colocou uma casa de verão na beira do Rio de Janeiro com umas palmeiras, só que à noite e uma arara na janela, né? Apesar de que alguns tradutores podem fazer isso, não estou falando que é errado fazer isso, mas não foi isso que ele fez. Ele fez uma adaptação, assim, também não é um termo muito correto, mas ele fez uma tradução mais de boas, assim, vamos dizer assim, né? Mais contida. Ele só botou uma impressão digital bem de leve dele ali na tradução. E foi isso que eu consegui ver até agora. Aí tem vários exemplos que ele dá no texto aqui. Enfim, falei demais. Se eu tivesse deixado o contador aqui, eu já teria perdido o jogo do Pomodoro. Mas eu vou fazer o seguinte. Acho que a live foi um teste legal, assim, deu 1 hora aqui já. Foi bom para eu testar como funciona esse formato e testar esse vídeo que está passando para vocês. Foi uma dor de cabeça para botar isso aí. Só o que está faltando para mim é aprender a colocar o contadorzinho na tela. Eu não sei como fazer isso porque como eu estou estudando pelo computador e eu só tenho esse computador, não tenho 2 monitores ou algo desse tipo, se eu transmitir a tela,
Assim que eu der Alt Tab para ler um PDF ou algo desse tipo, ou escrever num documento Word, o timer trava, tipo, ele freeze, assim, né? Ele fica parado, não toca mais. Então, eu ainda tenho que ver se eu resolvo algum jeito disso aí, senão vamos nesse jeito meio manual mesmo, né? Eu fico aqui no celular mesmo, e aí quando eu voltar vocês vão ouvir, assim, hopefully, né? Espero que vocês ouçam. O ideal era ter o timer, porque ia ajudar inclusive vocês, se vocês não precisarem ficar aí observando, né? Tipo, esperando. Você podia sempre dar um alt tab na Twitch e ver quanto que tava o tempo para vocês se programarem também. Mas, enfim. É isso. Obrigado aos 3 seres humanos e talvez alguns bots. E antes tinham 7 pessoas até, acho que foi o máximo que deu hoje. Obrigado a todos que participaram. Gabriel Saldanha, que está aí com todas as suas contas. E eu acho que a Rafa também está aí. E é isso. E o Calci, claro, também tá aí. Eu não sabia que você tinha ficado até aí, até agora, cara. Aí. Então aí sim, gostei. Brigadão. E até a próxima. Eu vou estar parando por aqui e vou botar no YouTube depois esse videozinho. E é nóis. Obrigado, Calci. Obrigado, Saldanha, pelo apoio aí, pelas views no Twitch. E é nóis. Um beijo. E eu vou terminar com essa musiquinha Fading. Peraí.